questão 40, Paulo Freire, porque banca progressista, né? Você perde. Se eu não tiver pelo menos umas 1000 questões de Paulo Freire, eu estou fazendo a prova errada, né? Então, mais uma vez aí, o Paulo Freire. Vamos entender a questão, vamos comentar na medida do possível aqui, tá bom? Acompanha aí o comentário até o final, porque Paulo Freire sempre cai, tá? Se você vai fazer o concurso de Itaguaí agora, vai ler Freire, vai estudar, vai conhecer, porque você vai precisar dominar, tá? Razoavelmente aí o que esse pensador diz, tá bom? Segundo Freire, não se é antidialógico no ar, mas no mundo. Então, o que antes da gente continuar aqui, né? O que vem a ser antidialógico? O que é uma postura antidialógica? É uma coisa muito mais ampla, muito mais profunda do que você dizer que é uma postura onde não há conversa, né? Porque o diálogo é conversa. Se você é antidialógico, você imagina logo que é aquela pessoa que não quer conversa. Mas para Paulo Freire, ele amplia mais esse entendimento. Ele vai dizer que o antidialógico, a sociedade antidialógica, é aquela sociedade que ela manipula as massas por meio das mídias, por meio da cultura, ao ponto de essa massa ficar anestesiada e ela não entender, né, o mundo que ela vive, o que ela passa. Ela perde a capacidade de refletir, de questionar, de pensar, e continua caminhando ali, né, anestesiada, seguindo em frente, como se tivesse sido programada, tá, para caminhar daquele jeito. Isso para Paulo Freire é que vem a ser uma postura, uma sociedade antidialógica, ou seja, aquela sociedade que manipula a massa a tal ponto que essa massa perde a capacidade de refletir, de pensar, de questionar, de se enxergar no mundo, de enxergar qual é o lugar dela, de enxergar como é o mundo e como ela poderia fazer para mudá-lo. Por que ele chama isso de antidialógico? Ora, se você tem uma pessoa que ela não tem capacidade de refletir, de pensar, de questionar, porque ela está anestesiada, porque ela foi completamente manipulada, porque essa opressão se deu a um ponto onde ela não consegue, né, avaliar nada, mas apenas continuar seguindo aí a vida um dia após o outro, sem ter noção do que realmente está acontecendo. Ele diz que a sociedade faz como se fosse, né, colocar a pessoa, quem lembra daquele filme da Matrix, né, vai entender que é mais ou menos isso. A pessoa, ela pensa que ela vive num mundo, mas na verdade ela vive de outro. Ela não tem a noção da realidade. E ele diz que isso é feito propositalmente porque a sociedade é antidialógica, ou seja, existe um movimento, existe um trabalho todo feito nas mídias, na cultura, na educação, pelas classes dominantes, para que essas pessoas continuem assim, sem ter noção da sua realidade, sem pensar, sem questionar, sem refletir, logo sem ter como dialogar, sem ter como enfrentar, sem ter como falar sobre isso, debater sobre isso. Ela não tem noção, então ela não debate, ela continua ali vivendo daquela mesma forma, sem noção nenhuma da realidade, sem noção nenhuma do sistema social, político, econômico no qual ela vive, sem noção nenhuma de qual é o lugar dela nesse sistema e, portanto, sem a noção, ela perde a capacidade de lutar por uma mudança nisso tudo. Então, isso que para Paulo Freire vem a ser uma sociedade antidialógica, que é uma sociedade que trabalha para que um grupo não tenha noção nenhuma da realidade e assim não seja capaz de questionar essa realidade, tá? Basicamente isso daí, isso é feito pelo meio das mídias, pela cultura, pela educação, e muitas vezes consciente ou inconscientemente, porque já está tão enraizado,
no seio da sociedade que vai se perpetuando e vai continuando. Então, tá. Isso é, para Paulo Freire, o que é antidialógico. Aí ele diz que ninguém é antidialógico no ar, ou seja, no meio do nada. Não, você faz isso no mundo. No mundo que você vive, ou no mundo onde a sociedade está, é que ela é antidialógica, né? Isso aí é o Freire falando. De acordo com essa citação dele, dentre as opções abaixo, aquela que se enquadra na ação antidialógica é. Então ele quer saber quais dessas afirmações aí se enquadram no pensamento antidialógico. Então, vamos lá. Para poder, se você chegar numa questão dessa, nunca li para o Freire, não sei para que lado fica nada disso, eu vou te situar. Paulo Freire fala do dialógico e do antidialógico, ou seja, se o dialógico é isso que eu acabei de te dizer, que é aquela forma de manter as pessoas com esse pensamento mesmo, sem noção da realidade, sem lutar por essa realidade, e eu estou falando que Paulo Freire ele é contra isso. Ele é contra essa sociedade antidialógica, ele é a favor do dialógico. Então, se Paulo Freire é a favor do dialógico, né, e luta pelo dialógico e quer passar, né, dessa sociedade antidialógica para uma sociedade dialógica, eu estou dizendo que ele é um progressista. Você já vai até completar sozinho, né? Todo mundo sabe que Paulo Freire é progressista, marxista, e as ideias que ele defende, se não sabe, vai saber que você vai precisar. Então, se ele é antidialógico e ele busca uma sociedade dialógica, mais uma vez a questão está me colocando aqui, mesmo que eu não conheça Paulo Freire e nenhuma dessas teorias, eu consigo raciocinar no seguinte, se ele está me pedindo aquela que se enquadra na antidialógica, ele está me pedindo aquela que se enquadra na sociedade liberal, tradicional e que não se enquadra na sociedade progressista. Como eu já falei muitas vezes, essas questões elas vão pedir isso pra gente. Se o que é tradicional, ou vai me pedir o que é tradicional, ou vai me pedir o que é progressista. Se ele está me pedindo o que é antidialógico, ele está me pedindo o que é liberal, o que é tradicional, tá bom? E não o que é progressista. Então agora aqui nas questões eu vou por eliminação, responder qual é a que se encaixa mais no pensamento liberal e tradicional, e vai ser essa daí, tá bom? Então, o que é antidialógico, tá? Vamos lá. Essa daqui, tá, gente? A manipulação serve à conquista, tá? Por quê? Por que ele diz isso? Porque ele diz que quando você que o objetivo da sociedade dialógica, que a classe dominante faz isso daí, ó, né? Mantém a sociedade assim antidialógica por uma razão, para poder dominá-la, para poder fazer a sociedade continuar e permanecer, para poder essa classe aí, né, dominada, ser manipulada. Quando você consegue manipular, você consegue conquistar, você vai conseguir fazer essa classe aí trabalhar para você e fazer o que você quiser sem questionar. Então você a conquistou, ou seja, essa conquista aqui é a questão de dominação, a manipulação, né, no pensamento antidialógico, a manipulação, ou seja, essa manipulação que é feita pelas mídias, pela cultura, pela educação, que está arraigada na nossa sociedade, essa manipulação serve para a conquista, serve para o domínio, serve para você subjugar a outra classe, levar ela a fazer o que você quer e nunca lutar contra o sistema estabelecido, tá bom? Então, essa daqui, tá? E vamos lá, porque não é a outra, porque não são as outras. Letra B. O diálogo é a base do antidialógico? Não, gente. O diálogo é uma coisa, o antidialógico é outra. O diálogo não é a base do antidialógico. O diálogo é o oposto, né, do antidialógico. Se eu tenho diálogo, então eu não tenho o antidiálogo,
né? Uma coisa é oposta à outra e não, uma coisa não é a base da outra. O bem-estar das massas é prioridade nesse pensamento aqui antidialógico? Lembra que eu estou procurando o liberal. O que é o liberal? O que serve ao capitalismo. O que é o capitalismo? É a massa manipulada pela classe dominante para trabalhar. Então, se é antidialógico, o bem-estar das massas não é prioridade. Muito pelo contrário, é a manipulação das massas é que é a prioridade. O domínio das massas é que é a prioridade, tá? Porque eu estou falando de pensamento antidialógico, ou seja, estou falando de pensamento liberal tradicional e não de pensamento progressista. Mais uma vez eu vou repetir isso para você gravar e lembrar. Geralmente eu estou procurando nessas questões ou o que é progressista ou o que é liberal. Se ele falou antidialógico, então eu imediatamente vou procurar o que é liberal, tá? O que é capitalismo, o que é sistema classe dominante. Então, o bem-estar das massas no capitalismo para esses pensadores não é prioridade, tá? A cidadania e o respeito são itens fundamentais? Não, gente. Para esses pensadores aqui, quando você fala em liberal, capitalismo, tradicional, né, antidialógico, lembra que tudo isso eu estou falando praticamente a mesma coisa. A cidadania e o respeito, segundo esses pensadores, né, para as pessoas liberais, capitalistas, tradicionais, conservadoras, que não são progressistas, para esses pensadores, essas pessoas elas não priorizam nem a cidadania e nem o respeito. Então, os pensadores progressistas eles têm para si que cidadania e respeito são conceitos fundamentais apenas no mundo progressista, tá? No mundo liberal, capitalista, cidadania e respeito não são fundamentais. Eu vou lembrar que aqui não é como eu penso, não é como eu vivo, mas eu tenho que entrar na mente dessa banca progressista. Então, para essa banca progressista, né, que tem como um dos seus fundamentais pensadores o Paulo Freire, uma sociedade baseada no pensamento antidialógico, que eu já expliquei para vocês o que é, a cidadania e o respeito não são itens fundamentais. Eles acham, eles falam, eles divulgam, né, sempre que nessas sociedades não existe cidadania e nem respeito, tá bom? Que só existe cidadania e respeito se a sociedade for progressista ou socialista. Essa é a verdade, esses são os termos e a gente tem que falar porque senão você não entende o que a banca pensa e na hora lá vai se enrolar, tá? A democracia é uma de suas características? Não também, tá, gente? Para Paulo Freire, para todos os pensadores progressistas e para essa banca, se você está no capitalismo, liberalismo, no conservadorismo, você vai ter uma sociedade antidialógica, ou seja, uma sociedade baseada na manipulação das massas, e a democracia não é uma das características dessas sociedades para esses pensadores. Para esses pensadores, mais uma vez eu volto a falar, a democracia é uma característica apenas das sociedades baseadas no progressismo, tá bom? Então, como aqui eu estou procurando as características do liberalismo, do conservadorismo, do capitalismo, né, que para eles são as sociedades antidialógicas, então eu não vou ter democracia, eu não vou ter cidadania, eu não vou ter respeito, as massas vão ser massacradas, né, e é isso, tá bom, gente? Então, gabarito aí, letra A, eu espero que, apesar de eu ter falado tanto, tenha ficado claro. Eu me prendi nessa questão porque ela traz a essência do pensamento dessa banca, tá, gente? E a minha intenção aqui nesse canal é que você entenda e sempre saiba diferenciar muito bem o pensamento progressista do pensamento liberal para que você possa sair aí da maioria das questões. Um abraço, agradeço aí se você ficou até o final. Não vou deixar de pedir o seu like, né, a sua inscrição, compartilha aí. Um abraço, até a próxima.